Um dos times mais bem-sucedidos da liga desde a sua criação em 1996. 24 anos de idade comemorando nessa temporada. Hoje vamos falar de Baltimore Ravens no retorno do Guia para o Torcedor Iniciante. Espero que vocês gostem, porque nesse ano é capaz da gente fechar todos os times da NFL. Bora! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports e hoje vamos falar dele, cara, Baltimore Ravens. Tem muito fã dos Ravens aqui no canal, não é à toa, o time é muito bom, independente de quando você começou a torcer pelos Ravens, desde que eles foram criados em 1996, tem excelentes motivos pra você gostar do time. E é disso que a gente vai falar hoje, da história do time pra você que tá começando a acompanhar a NFL, quer saber mais sobre a história dos Ravens, ou principalmente você que escolheu torcer pros Ravens e quer saber mais, quer saber a história, quando foi criado. E os Ravens é bem mais próximo da gente. Eu sempre falo aqui de times de 60, 50, tem times da década de 20, inclusive. Hoje vamos falar de um time que nasceu no mesmo ano que eu, cara, 1996. Temos 24 anos de idade. Na verdade, os Ravens já completaram, eu ainda não. Mas é o seguinte... Em 1996 foi criado e o nome foi dado por uma votação popular, como vários outros. Eles escolheram homenagear a obra de Edgar Allan Poe, The Raven, que em português é o Corvo, né, que é a principal obra dele. O Edgar Allan Poe viveu muitos anos em Baltimore, foi enterrado em Baltimore também, então foi uma grande homenagem pra ele aí. Baltimore sempre foi um bom lugar pra futebol americano, a gente já sabia disso desde o Baltimore Colts, que fez uma história inacreditável. Eu vou falar sobre o Baltimore Colts no vídeo de Indianapolis Colts, que também vai rolar esse ano, porque a história é muito mais dos Colts do que de Baltimore, mas isso é pra exemplificar o como a cidade é boa pro futebol americano. Então, depois da saída dos Colts pra Indianapolis, Baltimore ficou bons anos sem ter um time de futebol americano. Em 93, Jacksonville e Carolina do Norte puderam criar seus times, e em 96 foi aprovado que Art Model, um dos grandes nomes de futebol americano nos Estados Unidos, já foi dono de vários times, resolveu criar uma franquia em Baltimore. Foi aí que ele fez a votação popular e tudo mais, e foram criados os Baltimore Ravens. Teve até uma ideia de mudar a franquia de Cleveland para Baltimore, mas isso acabou caindo por terra e foi decidido criar uma do zero mesmo. Então vamos lá, informações técnicas. O mascote dos Ravens é um corvo chamado Poe, de Edgar Allan Poe. As cores vocês sabem muito bem, esse azul marinho roxo aqui maravilhoso, preto e dourado, são três cores muito bonitas. O estádio atualmente é o M&T Bank Stadium e foi assim desde 1998. Durante 2 anos depois da criação, de 96 a 98, os Ravens jogaram no Memorial Stadium, mas aí construíram um novo só pra isso e aí ficou até hoje. Os maiores rivais dos Ravens são Steelers, Patriots, Titans, alguns grandes times aí da AFC. A rivalidade geralmente é por jogos icônicos, pela divisão. Vocês vão entender por que esses três são rivais conforme esse vídeo for andando. Os Ravens tiveram 3 técnicos até hoje e a gente vai começar com o primeiro deles, né? O Ted Mark Broda, que foi selecionado para ser o primeiro. Ele já havia trabalhado nos Colts quando estava em Baltimore e também quando mudaram para Indianapolis, e é o único dos 3 técnicos que não é bem sucedido. Os outros 2 que vieram depois são, cara, e isso já é bizarro. E ele é o único que tem mais derrotas do que vitórias, também diferente dos outros 2. Então é o seguinte, no primeiro draft do time, eles já selecionaram 2 jogadores que ficariam para a história. Um deles é provavelmente um dos melhores jogadores de linha ofensiva da história, o offensive tackle Jonathan Ogden, que fãs de futebol americano e dos Ravens conhecem, o cara é sensacional, foi selecionado na escolha número 4. Na escolha 26, um linebacker pouco famoso, Ray Lewis, provavelmente o melhor linebacker da história. O Ray Lewis jogou, os dois na verdade, jogaram a vida inteira nos Ravens, os dois estão no Hall da Fama e os dois são incríveis. A história do time seria bem diferente se não fossem esses 2 caras selecionados no primeiro ano. Os Ravens são um dos poucos times da história que ganhou o seu primeiro jogo ever, primeiro jogo jogado na temporada regular, que foi contra os Raiders na semana 1. Apesar de demonstrarem potencial, terem jogadores inclusive premiados nessa primeira temporada, a primeira temporada e a segunda foram negativas, não foram legais. Os Ravens até tiveram o Vinny Testaverde como quarterback, mas depois dessas 2 temporadas ele acabou indo para os Jets, os torcedores dos Jets conhecem
ele bem. Ele foi substituído por um quarterback que era dos Colts, que é um cara chamado Jim Harbaugh. Muitos de vocês já devem saber exatamente quem é, mas pra quem não sabe, guarda esse nome, Jim Harbaugh, que eu vou falar muito dele hoje. Mesmo assim, 1998 também foi ruim, eles tiveram uma temporada ruim também, e pra temporada 99 eles contrataram um novo técnico, jogando num novo estádio e tudo mais, Brian Billick. Esse é o segundo de 3 técnicos dos Ravens, e esse já foi bem diferente. A temporada 99 foi de reestruturação, fizeram 8-8, eles terminaram com esse desempenho tendo um novo quarterback que era o Tony Banks. Ele não era maravilhoso, mas foi muito importante nessa época. E aí foi por aí que o dono atual, que é o Steve Bisciotti, comprou o time do Art Model, e ele é o dono até hoje, então já pra vocês saberem quem é o dono hoje, de onde ele veio, né? Aí chegou o ano de 2000. O ano de 2000 foi incrível pros Ravens, cara. Que ano bizarro. Vamos lá. Eu vou até ver na colinha aqui, porque é muita coisa. Ray Lewis foi o jogador defensivo do ano, e não é à toa, porque a defesa dos Ravens voou num nível inacreditável. Outros vários jogadores foram pro Pro Bowl. Começaram 5-1, e aí fizeram a coisa mais bizarra que já se viu na NFL. Eles ficaram 5 jogos sem marcar um touchdown ofensivo, e terminaram a temporada 12-4. É importante dizer isso para mostrar o quanto a defesa dos Ravens foi incrível, uma das melhores da história da NFL, mas o ataque não ajudava, cara. Foi nesse ano que eles foram pros playoffs pela primeira vez, e a defesa era tão incrível que quebrou o recorde dos Bears de 85 de menos pontos cedidos pro adversário. Foi bizarro. Os Titans também estavam muito bem nessa época, 13-3, em 99 eles tinham ido muito bem, em 2001 eles iam muito bem também. Aquela época dos Titans foi maravilhosa. Por causa dos Titans terem feito 13-3, os Ravens tiveram que jogar o Wild Card. Então eles foram e ganharam tranquilo no Wild Card contra os Broncos, 21-3. No divisional eles jogaram contra os Titans fora de casa, foi aí que já começou uma rivalidade já, e depois de estar 10-10, a defesa dos Ravens conseguiu fazer 2 touchdowns defensivos e o jogo acabou 24-10. A final da AFC foi contra outro time que estava muito bem nessa época, que eram os Raiders, e ainda jogaram fora de casa. Um jogador dos Ravens muito importante nessa época era o Shannon Sharpe, um dos grandes tight ends da NFL. Ele estava nos Ravens nessa época e foi muito importante, fez touchdown de 96 jardas e tudo mais. O Rich Gannon, que era o quarterback dos Raiders, machucou, você pode saber mais dessa história no Guia pro Torcedor Iniciante dos Raiders, e a vitória por 16-3 colocou o time que tinha apenas 5 anos de idade, 4 na verdade, né, no Super Bowl. Ou seja, a primeira temporada vitoriosa, playoffs, Super Bowl, jogador ganhando prêmio, foi inacreditável. Chegaram no Super Bowl 35 em Tampa contra os Giants. Foram 4 sacks, 5 turnovers forçados, e a defesa dos Ravens levou o título 34-7 num baita jogaço. Ray Lewis foi MVP do Super Bowl, já era esperado, e o ano de 2000 ficou marcado na história dos Ravens. Mas com a defesa que tinham, só que com o ataque que tinham também, não dava pra defesa carregar o time por muito tempo. 2001 foi mais tranquilo, 10-6, uma boa temporada, foram pros playoffs mesmo assim, e aí foram muito bem no Wild Card contra os Dolphins, mas com um quarterback que fez 3 interceptações contra os Steelers no divisional, os Raiders perderam e foram eliminados nos playoffs. Foi aí que também começou uma rivalidadezinha com os Steelers. 2002, reestruturações na liga. A divisão que era a AFC Central passou a ser a AFC Norte, já que os Texans foram criados e a liga fechou com 32 times. Além disso, Ravens sofreram com salary cap, tiveram que abrir mão de uma galera. Nesse mesmo draft, conseguiram contratar o Ed Reed, que é um dos grandes safeties da NFL e que vai ser muito importante para os Ravens, mas não nesse ano. E apesar de começarem bem, o ano de dezembro ferrou bastante os Ravens e eles terminaram negativos 7-9 nesse ano aí. E essa é a hora que geralmente o técnico acaba saindo. Mas a galera acho que falou, não, 2000 foi maravilhoso, vamos manter o Brian Billick aí. 2003 foi bem melhor. Eles draftaram um quarterback no draft que machucou cedo, mas eles tinham um running back maravilhoso chamado Jamal Lewis, esse cara ficou pra história também. Ou seja, a defesa era boa e o ataque corrido era forte. Isso daí é difícil no jogo, mas pode dar bons resultados no campeonato. Nesse ano eles ganharam a divisão pela primeira vez, foram pros playoffs, e quem tava no caminho mais uma vez? Os Titans. Os Titans também estavam muito bem nessa época, falei pra vocês. Pegaram os Titans e a defesa conseguiu segurar o jogo bonito, os Ravens perderam 20-17 e saíram da temporada.
Mas esse ano foi tão bom pros Ravens que Jamal Lewis foi o jogador ofensivo do ano, Ray Lewis foi jogador defensivo do ano, é claro, e Terrell Suggs, draftado naquele ano, foi o calouro defensivo do ano, ou seja, a defesa dos Ravens ainda tava maravilhosa. Aí as coisas esfriaram um pouco. O Ed Reed até ganhou um jogador defensivo no ano seguinte, mas não teve playoffs nem em 2004 nem em 2005. Ganharam dos Steelers em 2004, quando os Steelers estavam quase fazendo 16-0, fizeram 15-1 só por causa dos Ravens, mas não conseguiram ir pros playoffs. 2006, os Raiders tiveram Steve McNair como quarterback, um cara que fez muito sucesso nos Titans, e estavam tentando melhorar o ataque, mas sem sucesso. O ataque dos Ravens não engrenava, cara. Eles começaram 4-0, as coisas melhoraram bastante nesse sentido. No meio da temporada, o próprio Brian Billick se tornou o coordenador ofensivo e o time ganhou 5 seguidas. Com isso, eles ganharam a divisão 13-3 e foram para os playoffs com o melhor desempenho da história do time. Pegaram os Colts no divisional, só que nos Colts daquela época tinha um cara chamado Peyton Manning. Esse jogo foi bem histórico porque marcou a primeira disputa de playoffs aí entre os Ravens, que são de Baltimore, e os Colts, que tiveram uma vida muito longa em Baltimore. E esse jogo foi 15-6 para os Colts, ou seja, a defesa conseguia cumprir seu papel, ceder poucos pontos para um dos melhores quarterbacks da história, mas o ataque não. 2007, lesões, desempenho ruim, o técnico foi demitido, temporada 5-11. Brian Billick, o segundo técnico dos Ravens e que ganhou um Super Bowl, saiu e tiveram que contratar um novo para 2008. Para 2008 veio o irmão daquele cara que tinha sido quarterback em 2008, Jim Harbaugh. O John Harbaugh se tornou técnico do time. Geralmente os técnicos precisam de 1 ou 2 anos para reestruturar o time e ter uma temporada mais ou menos para melhorar depois. Com o John Harbaugh não foi assim. 2008 já foi muito bem e os Ravens fizeram 11-5 na primeira temporada com o novo quarterback Joe Flacco. Aliás, mais bizarro que isso, junto com o Harbaugh, os Ravens foram para os playoffs de 2008, quando ele entrou, até 2012, cara. Eu vou contar essa história. Bom, 2008 fizeram 11-5, foram pro Wild Card, ganharam contra os Dolphins, ganharam o divisional contra os Titans, o seu rival, e perderam a final de conferência pros Steelers, que também estavam fazendo uma boa temporada. 2009 pior, terminaram 9-7, conseguiram o Wild Card, ganharam o Wild Card dos Patriots e perderam dos Colts no divisional. Então, tipo, tava indo, foi pra playoff e já é lucro, né? 2010 melhorou de novo, fizeram uma temporada 12-4, foram pros playoffs, ganharam dos Chiefs no Wild Card, mas perderam pros Steelers de novo no divisional. Os Steelers e os Ravens têm essa treta, cara. 2011 foi excelente, fizeram 12-4 de novo, pularam o Wild Card, um jogo a menos ajuda muito. A gente vê isso todo ano na NFL. Ganharam o divisional contra os Texans e na final de conferência 23-20 pros Patriots. Um jogaço, mas os Patriots ganharam essa e foram pro Super Bowl. Mas o Terrell Suggs foi jogador defensivo do ano. Vocês percebem que desde a criação dos Ravens, a defesa é bizarra. Aí veio 2012 e as coisas voltaram a ser maravilhosas. 2012, as coisas estavam boas, mas a sorte parece ter sido maior. Em termos de desempenho, o time fez 10-6, que foi mais humilde, perderam o Terrell Suggs, que tinha sido o jogador defensivo do ano, tiveram que jogar um wild card contra os Colts, ganharam 24-9, sucesso. Fizeram um dos jogos mais incríveis da NFL num divisional contra os Broncos, que teve 2 prorrogações e acabou 38-35. Recentemente eu fiz uma lista aqui de jogos, os 10 jogos mais legais pra ver na quarentena, e esse jogo tá lá, cara, porque ele é demais. Foram pra final da conferência, jogaram contra os Patriots, ganharam 28-13 e avançaram pro Super Bowl 47, que foi um baita Super Bowl, vocês sabem muito bem disso. O Super Bowl 47 foi muito icônico porque foi o Harbaugh Bowl. O técnico dos Ravens era John Harbaugh desde 2008 e o técnico do outro time do Super Bowl, os 49ers, era Jim Harbaugh, que além de ter jogado nos Ravens, é irmão do técnico dos Ravens, cara. Então foi muito pegado. E além disso, o jogo foi no Superdome, que é o estádio talvez mais icônico em termos de Super Bowl, e ainda acabou a luz no jogo e ficou um tempão sem luz. Os Ravens estavam ganhando tranquilo, mas aí os 49ers chegaram e conseguiram quase virar o jogo e tudo mais, mas no fim das contas os Ravens ganharam esse Super Bowl. Aliás, esse Super Bowl tá no top Super Bowls aqui do Golim Sports também. Joe Flacco foi o MVP e os Ravens tinham o seu segundo Super Bowl vencido na história e apenas 2 participados, o que é mais incrível ainda. Ah, e dessa época eu esqueci de destacar um running back chamado Ray Rice,
Rice, que também foi 3 vezes pro Pro Bowl e foi muito bem nessa época. Essa última temporada teve a aposentadoria do Ray Lewis, que durou uma geração, foi consagrado como provavelmente o melhor linebacker da história da liga, e é claro, é aquele cara que se liga com o time totalmente. O Ray Lewis é sensacional, cara, eu sou muito fã dele. A temporada seguinte teve uma queda, o time fez 8-8, não se classificou para os playoffs. 2014, 2 vitórias a mais, playoffs, conseguiram ir para os playoffs, e até ganharam dos Steelers no Wild Card, mas perderam para os Patriots no divisional, os Patriots que também iriam pro Super Bowl nesse ano. Temporada de 2015 comemorou 20 anos dos Ravens na NFL, que foi muito bacana, mas a temporada foi bem ruim, 5-11, uma das piores do time, e parecia que o time tava uma desgraça. Mas a questão aí é que muitos jogadores excelentes do time se lesionaram, o desempenho não foi nada bom, o time sofreu muito nesse ano. Veio 2016, foi um pouco melhor, mas perderam os playoffs de novo. Ainda com o John Harbaugh, nada mudou, Joe Flacco quarterback e tudo mais. Em 2017, uma temporada 9-7, perderam vaga nos playoffs no último jogo contra os Bengals, mas parecia que estava melhorando. Os Ravens só deixaram de ir para playoffs 3 anos seguidos quando foram criados, então realmente foi bem triste para a torcida de Baltimore. E aí 2018 marcou a mudança, cara, vocês vão saber muito bem por quê. Porque eu não tô usando a camisa de um cara que eu nem falei ainda, por que será? Em 2018 os Ravens draftaram na última escolha da primeira rodada um quarterback chamado Lamar Jackson. Lamar Jackson, ele foi muito bem em Louisville, mas todo mundo queria colocar ele, todo mundo não, né? Alguns queriam colocar ele como wide receiver. Ah, esse cara aí é alto, corre, põe ele de wide receiver, esse cara não tem espaço para quarterback. Beleza. A temporada 2018 começou com os Ravens fazendo 4-5, 4 vitórias, 5 derrotas. O Joe Flacco teve uma lesão no quadril e o senhor Lamar Jackson teve que assumir o título aí de quarterback titular dos Ravens. Lamar Jackson e os Ravens ganharam 6 dos próximos 7 jogos. Essa temporada foi totalmente dominada pelo Patrick Mahomes, os Patriots que também estavam muito bem, então os Ravens tiveram uma campanha mais tímida, vamos dizer assim, né? Os Ravens terminaram 10-6 e foram aos playoffs ganhando a divisão, o que foi um desempenho incrível com essa troca de quarterback. Colocaram o Lamar para começar como titular no jogo de Wild Card, mas a inexperiência do Lamar e vários erros que os Ravens cometeram fizeram com que eles perdessem contra os Chargers nesse jogo, e os Chargers avançaram e os Ravens caíram num jogo que foi 23-17 para Los Angeles. Aí veio 2019. Isso é muito interessante porque sempre que eu faço esses vídeos aqui, parece que o ápice já passou e eu tô falando de como tá agora, quem sabe melhor e não sei o que. Pros Ravens, 2019 foi um dos anos mais legais da história. Em 2019, os Ravens tomaram uma decisão muito importante. Dispensaram o Joe Flacco, trocaram ele pros Broncos, inclusive os Broncos já liberaram ele também, e colocaram Lamar Jackson como titular. Muita gente criticou, vamos ver como é que vai ser. Lamar Jackson MVP. Lamar Jackson foi MVP da temporada 2019, desculpa, e como todos os MVPs dos últimos 20 anos, ele não ganhou o Super Bowl. Olha só, os Ravens fizeram 14-2, melhor desempenho da história do time. Lamar Jackson bateu o recorde do Michael Vick, que era indiscutivelmente o melhor quarterback corredor da história da NFL. Ele correu mais ainda. Ninguém conseguia parar os Ravens, cara, foi absurdo. O Lamar foi MVP, as apostas de Ravens no Super Bowl era imensa, porque eles ganharam de Seahawks, ganharam de Patriots durante a temporada regular, e tipo, tranquilo assim. Mas depois de descansar na primeira semana de playoffs, os Ravens pegaram um velho conhecido, Tennessee Titans, e quem acompanhou a última temporada da NFL sabe muito bem o que aconteceu. Pra surpresa de 100% das pessoas, os Titans conseguiram vencer os Ravens de Lamar Jackson, não conseguiram fazer ele jogar, cara. O jogo foi 28-12, num domínio bizarro. Os Titans depois ganharam dos Patriots e perderam para os Chiefs, que foram campeões do Super Bowl 54. Mas não se preocupe, torcedor dos Ravens, isso tudo indica que para 2020 os Ravens vêm com um potencial gigantesco. Então vamos para a parte que eu mais gosto desse vídeo, além da história, que eu sou fanático, que é como está hoje. Só uma coisinha, o John Harbaugh foi pela primeira vez na sua carreira técnico do ano em 2019. Beleza, Golinho, já sei tudo sobre a história desse time maravilhoso que são os Ravens. O que eu posso esperar para 2020?
Vamos ver o elenco primeiro. De quarterback, é um dos melhores quarterbacks da liga, Lamar Jackson. Running backs, mesmo tendo um quarterback que corre maravilhosamente bem, ainda tem Mark Ingram e Gus Edwards, que é maravilhoso. Wide receiver tem o Hollywood Brown, que é jovem e é incrível, ou seja, parece que a dinastia dos Ravens está só começando. Linha ofensiva é forte, sempre pode melhorar. Linha defensiva talvez tenha sofrido muito no final da temporada passada, e para essa eles já contrataram um dos melhores jogadores de linha defensiva da NFL, que é o Calais Campbell. Isso vai melhorar, cara, muito a defesa dos Ravens. Na parte mais de trás da defesa, tem defensive backs maravilhosos, como Marlon Humphrey, Earl Thomas e o Marcus Peters, que são muito bons. Até o kicker dos Ravens é o melhor da NFL no momento, que é o Justin Tucker. O draft ainda vai acontecer, vamos falar muito dos Ravens aqui nessa off-season, mas você, torcedor dos Ravens, pode ficar tranquilo que o ano de 2020 vai ser bem divertido de assistir. Isso eu tenho quase certeza, porque não dá pra ter certeza de nada na NFL. Torcedores de outros times, vai ser chato enfrentar os Ravens esse ano. É isso, pessoal. Tô muito feliz de trazer de novo essa série aqui. Eu sou muito fã dessa série de guia pro torcedor iniciante. É uma coisa que eu sempre quis fazer. E se você gostou, não saia do vídeo sem dar um gostei aí embaixo, que ajuda muito, mas muito mesmo. A gente se vê no próximo. Se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Um grande abraço pra todos vocês. Fui! Some